Olá! Estamos aqui para mais um caso de constelação familiar. Um caso muito comum, muito corriqueiro. E eu gostaria de chamar desse caso Memórias que Curam. Então, me chamo Sônia Farias, sou consteladora, trabalho há alguns anos aqui no Raízes e queria compartilhar com você mais essa constelação. A história de uma mulher muito bem casada, uma vida financeira próspera, disposta a viver abundantemente a sua vida, porém, desde sempre ela tinha um problema seríssimo. Só tinha feito de tudo. Medo de voar. Medo de voar. Muitas viagens, ela teve que dizer não, declinado sua vontade de conhecer o mundo, podendo conhecer o mundo, porque ela tinha medo de voar. E assim ela chegou aqui, no nosso consultório, para uma constelação. E assim que eu coloquei a constelação, depois dela ficar bem centrada, ela falava, só de falar eu já começo a sentir o suor nas minhas mãos, meu coração bate forte, e todo aquele sintoma que o medo dá, parece que eu vou infartar. E eu falei, ok, eu vou colocar então 2 representantes, foi uma constelação com os bonecos. Coloquei um representante para ela escolheu, e ela se colocou, e um representante para o medo. E o medo foi se afastando, se afastando, se afastando e olhando lá para trás, bem distante. Mas era uma distância longa. E ela, pelas características dela, ela era uma pessoa clara, de olhos claros. Eu perguntei, de onde é a origem da sua família? De onde você vem? E ela dizia, eu venho de muito, minha família vem de longe. Minha mãe é descendente de alemães e o pai também. E era assim, primeira, segunda, terceira, quarta geração. Eu falei, era do interior do estado, aqui do nosso estado. Eu perguntei a ela assim, seus pais vieram então, seus ancestrais vieram da Alemanha? E ela, sim. Mas o que isso tem a ver com o meu pânico, o meu medo, o meu horror a voar? Não sei. Mas eu vou colocar aqui um representante para a Alemanha, uma vez que seu pai, seus ancestrais vieram do lado paterno e materno da Alemanha. Então eu coloquei esse representante para onde esse ancestral estava olhando. E assim que eu coloquei, ela encostou-se na cadeira e sentiu um certo alívio, porque ela estava na semana seguinte com uma viagem programada para o Egito e ela já estava declinando, porque era insuportável. Ela já tinha feito todo tipo de terapia e não conseguia, e disseram a ela que constelação poderia. Eu falei, vamos olhar e vamos colocar realmente os óculos da constelação para você perceber algo. E aqui com esse cenário, ela conseguiu perceber para onde o medo dela olhava. Olhava lá para a Alemanha. E talvez lá, no tempo da guerra, muitos dos seus ancestrais vieram. Ela não sabia dizer, ela não tinha memória, porque era muito estranho, ela nunca teve nenhum problema de voo, nunca nenhuma família, nenhum dos seus familiares, nem pai, nem mãe, nem avô, sofreram nenhum acidente de voo. De onde vinha esse medo? Mas esse medo era muito real. E o seu companheiro, uma pessoa muito uma amiga, muito parceira, eu vou com você, eu te acompanho, não adiantava, ela entrava num pânico. Não. Nesse momento em que ela pôde olhar e pôde ver para onde o medo dela olhava, foi a primeira vez que ela sentiu um alívio. Eu falei, sim, querida, é possível que muitos dos seus ancestrais, que vieram lá da Alemanha, e foi uma decisão muito séria de muitos, para que a vida pudesse ter uma chance e pudesse continuar, eles abriram mão de seus filhos. A Alemanha, a grande Alemanha, liberou seus filhos. E você está aqui e tem essa vida tão próspera, e você é o futuro de todos eles, porque a Alemanha liberou seus filhos.
Nesse momento ela foi tocada profundamente e eu pedi a ela que fizesse uma reverência à Alemanha, uma gratidão. E olhasse também para aqueles ancestrais dela que não puderam chegar. Muitos, a gente sabe que morreram no meio do caminho, muitos foram jogados no oceano, muitos vieram também, não só de avião, vieram de barco. E ela teve um momento de poder olhar, mesmo não conhecendo, mas reverenciar essas memórias que estavam nela. Essa memória, essa talvez despedida que não tenha acontecido. E ela então foi convidada por mim a olhar para todos eles sem conhecê-los e dizer no coração: eu respeito e pranteio cada um de vocês que talvez tenham morrido sem uma despedida, sem um pranto. E assim ela foi fazendo aquela reverência, fazendo aquele pranto e tomando no coração, dando espaço para todos esses ancestrais que ela nem conheceu. Mas são memórias que estavam muito presentes em todas as células do seu corpo. E ela se acalmou, se aquietou e foi embora. E dei a ela também um texto do Bert Helling para ela poder ler e continuar com aquela sensação, com aquela boa sensação de que ela poderia olhar para todos eles e seguir em direção ao sonho dela, que era o Egito. Ela tinha um sonho imenso de conhecer o Egito. Tinha renunciado várias viagens, mas essa ela queria muito vir. E assim a constelação encerrou. Eu me despedi, disse a ela que ela pudesse deixar que tudo isso que ela havia visto na constelação pudesse encontrar um pouso na sua alma, no seu espírito, no seu corpo. Porque no corpo ela já tinha sentido um relaxamento profundo. E assim ela foi. Passado uma semana, ela ia viajar em seguida, dali a poucos dias, ela tornou a ligar em pânico, e ela disse: eu não vou conseguir. Eu falei: ok, então, ok, não vai conseguir. E quando eu fico dizendo assim tantas vezes, a coisa acontece, né? E o seu marido como está? Ele me abraça e diz: eu seguro na tua mão, eu te acompanho, nós vamos conseguir. E quando ele faz isso, como você se sente? Eu me sinto segura e calma. Então, será que é possível você segurar na mão dele e deixar ele te conduzir de olhos fechados? Eu dei esse exercício para ela, para casa, né? E ela disse: é possível. E ela então colocou ele ao seu lado, no lado em que ele poderia realmente ser essa pessoa que a conduzia e protegia. E ela fez alguns exercícios assim, bem simples, ali na casa dela, no bairro dela. E se ficou totalmente calma. Aquele medo, daquele pânico passou. E ela foi para o Egito. Foi, retornou. Depois de um mês, ela me passou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo: eu passei por 9 voos sem pânico pela primeira vez. Então, querido, querida, talvez você tenha uma experiência assim, ou conhece alguém que tem uma experiência assim. Através das constelações a gente pode entrar em contato com essas memórias, que nós estamos totalmente emaranhados, afetivamente totalmente conectados e não conseguimos viver e fazer aquilo que está a vida como um banquete oferecendo para cada um de nós. E essa memória que cura pode chegar a você, como chegou a essa minha cliente, e ela foi para o Egito. E você também pode ir para o seu Egito, se você quiser. Se colocar nesse lugar de poder realmente olhar o que é que está realmente me prendendo. Qual é a memória que eu preciso para ganhar essa cura? Foi isso.